Fala galera, sou Evandro Gomes do Biologia Show. E aí gente, tranquilinho galera? Pessoal aí, tranquilo, todo mundo em casa, assistindo aquelas Netflix show. Então gente, vamos comigo. Olha só, estamos aqui seguindo uma sequência massa. Então hoje nós vamos iniciar exatamente a discussão sobre parasitologia. Muita atenção galera, parasitologia. Então vem comigo aqui para a gente analisar bem. Primeiro grupo que a gente trabalha aqui, ó, vamos falar sobre vírus, beleza? Então vem comigo. Então gente, é isso aí. A partir do momento que a gente começa a entender, galerinha, se liga, olha só. Vamos falar sobre os vírus. Como é que funciona essa história dos vírus? Como é que esse cara aí faz mal? Imagina, todo vírus faz mal? Não. A maioria sim. Estamos vivenciando nesse momento esta pandemia que realmente complica a situação de todos nós. Mas firme e forte, vamos vencê-la. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, nós vamos analisar aqui a questão dos vírus. Primeiramente, temos que discutir o seguinte: quem combate esses caras? Não tem assim um remédio específico. Existe sim, algumas viroses apresentam os medicamentos que atuam sobre eles, certo? Temos as vacinas, certo? Mas o maior, vamos dizer assim, exército de defesa, nossa maior defesa, vem aqui, ó, opa, são os benditos, né? Linfócitos, ou seja, nossas células de defesa, nosso sistema imunológico. Mas nosso foco aqui, ó, galera, vem em relação a esses caras aqui, ó, são os vírus. Essa palavra vírus, que é evidentemente significa veneno, daí você já tira que o negócio não é bom. Então, primeiramente, o que a gente tem que analisar? São algumas características que esses caras têm. Então, primeiramente, gente, isso aqui é algo que você aprende desde o fundamental. Só que a partir desse momento, você que está, por exemplo, terceiro ano, você que também está pós-terceiro ano no cursinho aí, aquela coisa toda, esse ponto é importante demais, galera. Por quê? Parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza. Evandro, são os únicos, né? Negativo. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque esses caras aqui, ó, presta atenção, e aí eu vou explicar bem direitinho por que negativo. Esses vírus, eles simplesmente, pessoal, eles não apresentam, certo? Eles não apresentam o que nós chamamos aqui, ó, de maquinária. Né? E como é o nome, Evandro? Exatamente, pessoal. É a chamada maquinária biológica, a maquinária biológica. Não entendi essa maquinária biológica. O que é essa maquinária biológica, Evandro? Maquinária biológica, pessoal, são exatamente estruturas fundamentais para que ocorra a produção das proteínas. E aí os vírus não têm. Por isso eles precisam buscar isso nas células. Qual seria essa maquinária biológica? Beleza? Ribossomos, eles não têm. Tranquilo? A única coisa que esses caras vão levar é o RNA mensageiro, que vai ser dele, vírus, né? Ele precisa levar a mensagem genética deles. Outra coisa que eles não têm, RNAs transportadores e RNAs ribossomos. Esses caras não têm. Então, só o mensageiro mesmo, galera. E a partir daí, na célula hospedeira, esses caras vão começar a produzir, sim, aí sim, suas proteínas. Olha, falei a palavra proteínas. Cara, mas você falou agora há pouco que os vírus, na verdade, não eram exclusivos aí, não eram os únicos parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza. Me dá um outro exemplo que vai no nosso próximo assunto, né? Que vem parte de bactérias. Sim, galera. Nós temos as bactériazinhas que também, um grupo bem especial. É uma bactériazinha, é um grupo que a gente pode dizer assim, exótica. Que bactérias são essas? São as chamadas rickétsias, responsáveis, por exemplo, pelo tifo murino, tifo endêmico, que a gente vai conversar depois. Não pode perder as aulas de parasitologia, que cai com certeza. Então, galera, é o seguinte, temos aqui outros organismos. Nosso foco, por enquanto, aqui é vírus. Massa. Acelulares. Vai uma perguntinha massa para vocês. Galera, presta atenção. Eu posso ter a utilização de antibióticos contra vírus? É possível eu ter a utilização de antibióticos contra vírus? Se liga, negativo. Ué, por quê? Vamos lá, importante isso. Não se há utilização, não tem a utilização de antibióticos contra vírus. Por quê? Seguinte, presta atenção. Os antibióticos, geralmente, independente do seu espectro de ação, eles vão atuar sobre basicamente três estruturas fundamentais. Presta atenção. Uma estrutura. Pode ser uma ou nas três ou em uma das, ou seja, em duas delas. Então, vem comigo. Membrana plasmática, show.
parede celular, show. E eu tenho também ribossomos. Ribossomos, parede celular e membrana plasmática. Galera, vem comigo. Qual dessas três estruturas vocês têm aí nos vírus? Nenhuma. E aí vem exatamente aquele conceito que tu aprendeu com a tia lá no fundamental. Importante demais aqui. É por isso que nós não temos a possibilidade, não podemos, né, utilizar antibióticos contra vírus, porque esses caras, eles não têm essas estruturas do que, galera? Celulares. Não é legal? Não é show? Então, cuidado, hein? São essas observações que a gente tem que ficar atento. Muito bem. Os vírus podem ser em relação ao seu material genético, DNA ou RNA. Ô, Evandro, já existem estudos mostrando o citomegalovírus, que é um vírus interessante, que não é de agora, estamos falando da década de 90. Na verdade, vamos dizer, não é que ele foi descoberto na década de 90, foi um pouco antes, mas ganhou notoriedade neste período. Ele é um vírus que tem os dois materiais genéticos, concorda comigo? Concordo. Então, não é equivocado eu falar esse conceito de ter DNA ou RNA, porque é uma coisa ou outra, e não as duas coisas simultâneas. Mas aí você chega para mim, mas tem o citomegalovírus que tem os dois. Só que tem um detalhe, ainda para este Enem 2020-2021, o que você vai tomar como referência é isso aqui, galera, que esses vírus, DNA ou RNA, porque no citomegalovírus tem os dois, perfeito, apenas um ele é atuante. Tá? Ou seja, apenas um, ele vai ser, a partir dele, eu vou ter o processo aqui de transcrição que é do DNA. Então, ele é mais um vírus de DNA que de RNA. Tá? Tranquilo, tranquilinho, show, massa. Então, cuidado com isso. Então, ainda permanece, nessa data que eu falei aí para vocês, ainda permanece essa condição. E aí, gente, vem a composição básica, né, geral dos vírus, que 98 a gente pode dizer, alguns autores colocam 90, outros colocam 95, enfim. A maior parte da estrutura viral, ela é composta por proteínas. Aí vem uma coisa muito importante nos vírus, pessoal. Seguinte, qual é esse ponto importante nos vírus, gente? Olha só. Lembra dessa palavrinha aqui, ó, proteínas. E aí eu vou falar o seguinte. Existe uma coisa nos vírus, pessoal, chamada de especificidade. Como é, Evandro, vou colocar aqui a palavrinha. Eu sou canhoto, fico na frente mesmo, ó. Especificidade. Meu amigo, que nome feio é esse? Então, assim, ó, essa especificidade, sai danado. Isso daqui é o quê? Um vírus, ele vai ter uma ação específica sobre uma determinada célula ou grupo de células, tecido ou tecidos, mas ele é específico daquilo ali. Então, por exemplo, o vírus da hepatite, tá certo? Aí a gente fala hepatite A, B, C, D, E. Esse vírus, ele vai ter um apreço, um galanteio, ou seja, um desejo, né, por células específicas, principalmente do sistema hepático, ou se aí especificamente do fígado. Por quê? Porque lá, nessas células, nos hepatócitos, existem proteínas específicas que eles vão adorar. O bendito, o vírus da hepatite, os vírus da hepatite, eles não vão atuar, por exemplo, nas vias respiratórias, como o SARS-CoV-2 faz, né? Como, por exemplo, o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, faz, como nós temos influenza, faz. Então, cada vírus tem, obviamente, especificidade, como o próprio HIV, que ataca o sistema imunológico. Mas por quê? Porque são proteínas que são, obviamente, reconhecidas e reconhecerão, obviamente, os seus substratos de encaixe bioquímico. Então, a especificidade viral dá-se principalmente, galera, a partir de quem? Das proteínas. Show? Então, cuidado com isso aqui. Beleza. Aí vem o seguinte, tá, vou virar aqui o cabacanhoto, show de bolinha, arrasou. Vamos lá, Constituição. Já falei um pouquinho, né? Só que tem alguns detalhes para a gente analisar. Os vírus, em termos de sua morfologia aqui, eles são, no geral, assim, todos praticamente, vão apresentar o quê? Um revestimento, um capsídeo. Isso aqui é proteína pura, tá? Nós estamos falando aqui em proteína e vai ter uma variação, obviamente, mas é proteína pura.
E tem o material genético, como eu falei para vocês. Esse material genético pode ser o que, galera? DNA ainda nessa condição ou RNA, não muda. Muito bem. Esse conjunto aqui, quando a gente pega exatamente capsídeo e material genético, tá? Essa junção aqui, nós vamos ter uma coisinha chamada de nucleocapsídeo, pessoal. Então, assim, os vírus, e aí vejam essa observação, os vírus vão apresentar um nucleocapsídeo. A gente não vai conversar agora, na próxima aula, que é exatamente o processo de infecção. Como é que acontece a infecção? Há uma diferença entre vírus de animais, tá? Vírus de plantas e, obviamente, bacteriófago, que é a nossa referência para entender aqui, ó. Veja o bacteriófago. Essa estruturazinha aqui, ó, linda, maravilhosa, espetacular, tá certo? Que representa aqui para nós o que? Representa o capsídeo. Proteína pura. Todo vírus tem. Olha aqui nesse vírus aqui, eu também tenho, ó, o bendito aqui, ó, capsídeo. E aí vocês vão começar a perceber que existe alguma diferença. Show! Aí eu vou ter o seguinte, dentro desse rapaz, material genético, no caso aqui do bendito, chamado bacteriófago, esse rapaz aqui é o chamado fago, T, tem fago T4, existem vários tipos, fago alfa, fago lambda, existem vários tipos de bacteriófago. Esse é o mais conhecido, tá? Aqui eu vou ter o DNA, mas nem sempre é o DNA, certo? Nem sempre é o DNA. Por exemplo, nós podemos ter aqui, como eu falei para vocês, eu tenho aqui, ó, o RNA. Então, isso daqui, galera, isso daqui, presta atenção, representa o que nós chamamos de quê? Nucleocapsídeo, material genético mais o quê? Mais o capsídeo. Isso daqui é o nucleocapsídeo, material genético mais o quê? Mais o capsídeo. Obviamente, existem enzimas específicas associadas aí a esse material genético, que a gente vai conversar na próxima videoaula, tá? No caso bacteriófago, ele vai ter o quê? Uma espécie aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui, gente, tá? Evandro, o que é isso aqui? Galera, isso aqui, na verdade, corresponde a uma espécie de um tubozinho por onde ele vai injetar, ele vai comprimir isso aqui, ó, e vai injetar seu material genético na bactéria. Também formada por proteínas, isso aqui é uma espiral proteica, tem as fibras, e aqui é uma característica, vocês estão vendo que ele é um vírus, né? Um vírus chamado vírus complexo, ele é cheio de estruturas. Tem aqui, são as fibras, também formadas por proteínas, essas fibras aqui, tem a base e, obviamente, o grampo de adesão à estrutura bioquímica da célula hospedeira. Nesse caso aqui, é uma bactéria, já que não é um bacteriófago. Essa é a estrutura geral dos vírus. Porém, nós temos, vocês viram que eu falei assim, nucleocapsídeo, mostrei que só que nesse cara aqui, tá, ele tem uma diferença. Se vocês perceberem aqui, eu tenho uma diferença. Vamos lá. Presta atenção, galera. Veja que eu tenho isso daqui. Evandro, o que é isso aqui? Galera, esse amarelinho aqui é o que nós chamamos de envelope. Isso é o envelope. Evandro, o que é esse envelope? Essa estrutura, ela presta atenção, ela é proveniente de onde? Ela é proveniente de algo de onde ele saiu. Como assim? Isso aqui é proveniente da célula hospedeira que esse vírus lisou, que ele destruiu. Por exemplo, para a gente entender aqui, ó, esse vírus aqui é um vírus chamado de influenza. Como é um? Tá na moda, né? Influenza, que é influenza viride, que é exatamente o vírus, tá, da gripe. A gripe, existem vários tipos de vírus da gripe. Mas o influenza é a família desses vírus, tá? Ah, Evandro, SARS-CoV-2, que causa Covid. Lembra, todo mundo chega Covid-19, Covid-19, Covid-19. Covid-19 é o vírus? Não, Covid-19 é a doença, é a virose. É igual você falar assim, HIV é a doença? Não, é o vírus. Qual é a doença? AIDS. SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui, Covid-19 é a doença. É, obviamente, o processo que nós temos, o que? Pulmão inflamatório. Aqui, o influenza, o vírus é o SARS-CoV. O SARS-CoV não é influenza. Ele é um coronavíride, onde nós temos SARS e nós temos também o MERS, que, como eu falei agora há pouco, são ambos responsáveis por síndromes respiratórias. Só que um é do Oriente Médio, no caso o MERS. Tá? Olha o nome aqui, vou colocar assim para você pensar besteira, né? MERS, ok? Agora,
Beleza, então esse envelope, ele é originado a partir da membrana plasmática da célula de onde ele saiu, é isso. Então, peraí, essa membrana plasmática, então isso aqui é lipoproteica? Exatamente. Só que influenza, assim como todos os vírus têm particularidades, o HIV também é um vírus envelopado, a gente vai falar sobre isso. O influenza, ele vai apresentar duas espículas proteicas associadas aqui, ó, a este envelope. Repito, o envelope veio da célula de onde ele realmente destruído, onde parasitou. Mas existe uma outra situação importantíssima aqui, galera. Qual é? São as espículas proteicas. No caso do influenza virida, existem duas espículas. Uma é chamada de H. A outra é chamada de N, certo? Ou seja, nós temos o hemaglutinina, o H, e nós temos aqui, ó, neuraminidase. Evandro, o que é isso aqui? São espículas e proteínas localizadas nesse cara. A hemaglutinina, ela vai ser o seguinte, ela vai estar localizada mais externamente. É isso daqui, a hemaglutinina, ou seja, o H, que vai promover a adesão do vírus à célula hospedeira. Esse camarada vai reconhecer um glicosídeo, ou seja, um carboidratozinho chamado de ácido siálico, tá? Então ele vai agregar todas as células, já apresenta esse bendito, especialmente aí todas as células reticências, aqui, parênteses, todas as células, parênteses, entre aspas, vamos lá. Todas as células assim não, mas qual é a célula que esses caras vão atacar aqui? Principalmente as células aqui das vias respiratórias. Então elas apresentam isso aqui, ele vai adorar exatamente isso aqui, tá? Então vem aqui a hemaglutinina. E a neuraminidase é responsável em degradar esse glicosídeo e com isso, quando ela encaixa, vai favorecer. Só que é a partir da neuraminidase que os médicos, biólogos conseguem identificar o tipo de vírus especificamente e agir produzindo o quê? Medicamentos e vacinas. É isso daqui, ó. Então existem vários tipos, né, de neuraminidase, existem vários tipos de hemaglutininas, por isso que os vírus são classificados. H1N1, H3N2, né? Por exemplo, a vacina da gripe não atua só apenas contra um vírus, mas contra três. H1N1, que é o clássico, H3N2, suína, e nós temos influenza B. Esses dois primeiros são influenza A, tá? Atua contra o SARS-CoV-2? Não, tem nada a ver, porque aquela vacina vai atuar principalmente onde? Na neuraminidase. Beleza, galera? Então nós temos a estrutura básica aqui dos vírus, a introdução. Veja que nós já conversamos muitas coisas em relação principalmente a tratamento, a questão medicamentosa, antibiótico não rola. Fechou, galera? Belezinha? Então vou ficando por aqui, deixando essa aula show para vocês, e na próxima a gente já vai começar a falar sobre reprodução, tipos de RNA, tipos de DNA, como é que funciona isso, beleza? Valeu, galera, um abraço, biologia, show, tamo junto!